Amém. Tudo bem com vocês? Que bom que você está bem, que bom que você pôde estar aqui com a gente, que bom que você decidiu estar aqui com a gente, assim como o Guilherme acabou de falar, que bom que você tomou essa escolha de hoje estar aqui em comunidade, para a gente adorar Cristo, para a gente ouvir a palavra, para a gente aprender um pouco mais e para a gente sair daqui fortalecidos para mais uma semana, encorajados para mais uma semana, para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, então? Pai, muito obrigada. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada porque nós estamos aqui no dia de hoje. Nós sabemos que o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas e que o dia de hoje, Ele nunca mais vai voltar. Então, se nós estamos neste momento aqui, reunidos como igreja, tanto presencial quanto online, que nós venhamos saber aproveitar este momento. Obrigada por isso. Amém e amém. Amém? Antes de eu começar, eu estava ali atrás, pensando, e realmente, há algum tempo, um mês, 2 meses, eu ouvi muito, não sei porque eu estou falando isso, mas eu estou falando isso. Eu ouvi muito uma frase que me marcou muito, que era: o dia de hoje nunca mais vai voltar. E o dia de hoje, o segundo de agora, a hora de agora, nunca mais vai voltar. E é tão importante a gente saber aproveitar o dia de hoje. Saber usufruir o momento em que a gente está vivendo. Mesmo que seja um momento de choro, de dor, aproveite esse momento. Sofra, chore mesmo, chore, se é para chorar, chore. Mas quando chegar o momento da alegria, dê muita risada também. Sabe? Eu não sei porque eu estou falando isso. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar, gente. Não tem nada a ver. Mas é algo que, de fato, e no momento em que eu estava orando, eu senti de falar isso. O momento de hoje nunca mais vai acontecer. O dia de hoje nunca mais. Então vamos aproveitar o dia de hoje. Não vamos deixar para amanhã. Ai, amanhã eu vou fazer aquilo. Amanhã eu vou dizer que eu amo a minha família. Diga agora. É muito clichê a gente ouvir a frase: ame agora, beije agora. Eu sei que é clichê essa frase, mas é um fato na nossa vida. Aproveite o agora. Beleza? Vamos começar a pregação. Senão eu vou ficar falando do agora, do agora. E hoje a gente vai fazer a segunda parte da pregação de semana passada, que é vivendo a graça superabundante. Se você ainda não viu, está lá no nosso YouTube. Você pode acompanhar, você pode assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que você quiser. Quer assistir 1, 2, 3, 4, 5 vezes? Pode também, não tem problema nenhum. Melhor ainda, dá mais visualização. Estou brincando, gente. Mas, vivendo a graça superabundante. Hoje a gente vai falar a segunda parte dessa palavra. E na primeira parte, se você acompanhou, eu terminei trazendo um texto que é maravilhoso para mim e para você. Hoje a gente não tem projeção de novo, ok? Mas eu aconselho a você, se você quer aprender mais, ou enfim, saborear mais essa palavra, anote. Anote os versículos, anote aquilo que eu vou ler, porque não vai passar aqui. Mas você pode chegar em casa e você vai lá na sua Bíblia
dá-lhe, pesquisa tudo, procura tudo, beleza? Ou então assiste em casa de novo e aí você tem os versículos dali. Eu trouxe na última parte, na primeira parte dessa pregação, Gálatas, o capítulo 4 e o verso 7. E eu quero começar lendo Gálatas, o capítulo 4 e o verso 7 novamente com você. Que diz assim: assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Esse texto é maravilhoso, assim como Gálatas inteiro, o livro inteiro e Romanos, enfim, a Bíblia inteira. Na primeira parte, eu falei muito sobre nós hoje sermos filhos. Hoje nós somos filhos porque a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós sejamos filhos. Foi para isso que Cristo veio. Cristo veio, morreu, se entregou, para que nós sejamos hoje filhos. Para que essa hoje seja a nossa identidade, seja a nossa condição. Então, de fato, hoje eu e você somos filhos. Só que antes de eu falar desse texto, eu quero começar trazendo outro. Hoje a gente vai falar sobre vários textos. Por isso que eu falei, se você quiser anotar, eu te aconselho. Eu fui dar uma pesquisada e eu achei algo muito interessante quando eu fui pesquisar sobre Gálatas 4:7. A palavra herdeiro, no original, no grego, eu não vou saber pronunciar nunca, então... a palavra no original grego. Fui dar uma pesquisada qual é o significado dela no original, como que é o termo no original. E aí eu percebi, eu achei interessante, que no Novo Testamento aparece a palavra herdeiro 14 vezes. 14 vezes. 3 vezes aparece Jesus falando sobre a parábola do lavrador, que daí vai aparecer em Mateus, Lucas e João, ou Marcos, se eu não me engano. Então aparece 3 vezes sobre isso. Mas a maioria das vezes que vai falar sobre herdeiro, está se referindo a mim e a você. Então eu achei tão interessante porque... a palavra, a Bíblia, não fala apenas uma vez sobre a herança que nós recebemos. Mas ela fala mais de uma vez. Então eu acho que entender a herança que nós temos e que nós recebemos em Cristo é um ponto importante para nós compreendermos. Assim como a Bíblia fala, o justo viverá pela fé não apenas uma vez... quando nós ouvimos sobre herança, eu acho que também nós precisamos parar e analisar o que de fato a palavra Cristo está querendo dizer para mim e me ensinar a respeito da herança. Eu quero ler com você hoje, e nós vamos voltar mais depois em Gálatas 4:7. Mas eu quero ler agora com você Tito, o capítulo 3, do verso 4 ao verso 7. E a gente vai ler bastante esse texto também. Então, se você quiser abrir sua Bíblia, abra que você vai conseguir acompanhar melhor, beleza? Tito, o capítulo 3, do verso 4 ao verso 7. Diz assim: Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Nesse texto, nós vamos focar em 2 pontos. Justificados por sua graça e nos tornamos seus herdeiros.
certo? Se você puder na sua casa, meu conselho é, se você puder ler o capítulo inteiro de Tito, leia. Porque desde o verso 1 até o final, é maravilhoso o que está escrito ali. Então, meu conselho é você. Mas eu quero focar com você nesses que a gente leu. Ele começa dizendo, Tito capítulo 3, do verso 4 ao 7, ele começa dizendo que Deus, ele manifestou a bondade dele sobre nós. Certo? Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestar a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus, ele manifestou sua bondade sobre mim, sobre você. Aí ele nos salvou. Aí ele nos deu um novo nascimento através do Espírito Santo. Por meio do quê? Por meio de quem? Por meio de Cristo. Por meio de Cristo, hoje, então, eu e você temos a herança que ele sempre quis que nós tivéssemos. A finalidade de Deus, ele ter demonstrado a sua bondade e ter nos salvado, está lá no verso 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Deus, ele manifestou a sua bondade, ele nos salvou, ele nos deu uma nova vida por meio de Cristo, para que hoje eu e você nos tornássemos justos e recebêssemos a herança que ele nos deu. Perceba que quando nós nascemos novamente, nós nascemos justificados por meio de Cristo. Nós nascemos declarados justos. Vamos com calma, porque senão eu me atropelo. Deixa eu ler com você agora Romanos, o capítulo 3. A gente já vai voltar em Tito. Romanos, o capítulo 3, do verso 21 ao 24. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quantas vezes a gente já ouviu esse texto? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quantas vezes a gente ouve esse texto, né? E aí a pessoa usa esse texto e para ali. Mas ela não viu o próximo, o 24, que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se você ler o 28... diz assim: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Eu quero que você entenda hoje que por meio da fé é que a gente é declarado justo. E aí eu fui pesquisar no grego o que significa a palavra justo. Porque justificação, eu não encontrei, mas eu encontrei justo. E aí eu achei 3 significados que me chamam muita atenção. Porque o primeiro diz assim, o primeiro significado de justo, diz inocente sem culpa. Aí outro fala, aprovado ou aceito por Deus. E aí o terceiro eu achei o melhor. Porque ele fala, na verdade, apenas Cristo. Apenas Cristo. Apenas Cristo é justo.
Cristo, ele veio e ele morreu sem culpa alguma. Ele não tinha nenhuma culpa. A Bíblia fala que ele morreu sem pecado. Ele não tinha culpa. Não era ele que deveria de morrer na cruz. Era nós. Era nós. Tudo isso que representa inocente, sem culpa, aprovado, aceito por Deus, tudo isso representa, na verdade, inteiramente a pessoa de Cristo. Porque ele é inocente, sem culpa, aprovado e aceito por Deus. Com certeza, ele é filho. Ele faz parte da Trindade. Por isso, ser justo, Cristo, ele era justo. Calma aí, deixa eu achar aqui. Por Cristo ser justo, presta atenção, já me achei de novo. Por Cristo ser justo, ele tinha parte com Deus. Porque Deus e o pecado, eles não andam de mãos dadas. Deus e a natureza do pecado, que você já vai entender, calma ali. Deus e a natureza do pecado não fecha. É como água e vinho. É como azeite e água. Melhor. Melhor essa daí do que a outra. Eu sou esperta. Pensa rápido. Não se mistura. Não tem como. E aqui, quando a gente fala sobre pecado, sempre a gente precisa entrar num ponto importante para se entender. Vamos lá. A palavra pecado no grego é hamartia. Hamartia é um substantivo e ele é definido como princípio ou a fonte da ação pecaminosa. É a natureza do pecado. Ok? A palavra hamartia, ela está no singular. Então, toda vez que você vê a palavra hamartia, ela está falando sobre a natureza do pecado. Claro, se você vê ela no original, né? Mas se você vê a palavra pecado na sua Bíblia, no singular, ela está falando de hamartia. Mas tem outra palavra que também está relacionado ao pecado, que é hamartano. Hamartano é um verbo e a sua tradução literal é errar o alvo. Então vamos lá. Vamos lá. Cristo, ele não veio apenas para limpar os pecados da nossa vida. Eu gosto muito de usar a analogia de uma árvore. E na primeira vez que eu trouxe isso aqui que eu preguei isso aqui, eu lembro que eu trouxe uma árvore. Mas daí a gente não tem, né, nossa querida processão hoje. Próxima vez eu trago a árvore. Qualquer coisa eu trago uma árvore também aqui já. A minha vontade, eu já falei ao Felipe, o dia que eu for, o dia que a igreja tivesse grande, eu quero trazer uma árvore e que ela tenha fruto ainda, para eu mostrar bem certinho como é que é, certo? Mas vamos lá. Cristo, ele não veio apenas para tirar os frutos da nossa vida, porque quando ele fala sobre hamartano, que é errar o alvo, ele está falando sobre os atos pecaminosos. Mentir, roubar, matar, adulterar, enfim, isso daí. Essa é a consequência de hamartia. Porque, vamos lá, uma árvore. Se você quer destruir a árvore, se você não quer mais que aquela árvore esteja ali naquele lugar, o que você faz? Você arranca o fruto dela? Cri, 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 cri. Vou falar de novo.
Quando você quer arrancar uma árvore que está te incomodando lá na sua casa, o que você faz? Você só vai arrancar os frutos ou as folhinhas dela? Não, você vai arrancar a raiz dela, a fonte dela. Aquilo que faz ela ter vida. Foi isso que Cristo fez. Cristo, ele não veio apenas tirar ou mentir, ou roubar, ou matar da sua vida. Ele não chegou para você e falou assim, você mente, vamos tirar o mentir. Aí daqui a pouco ele fala, agora você está roubando, então eu vou tirar você roubar. Agora você gosta de uma fofoquinha, então eu vou tirar a fofoquinha. Não é assim. Sabe o que Cristo veio? Ele aniquilou a natureza do pecado. Ele arrancou toda aquela árvore, toda aquela raiz podre. Ele arrancou e aniquilou. Não sobrou nada daquela raiz. Foi isso que Cristo fez. Em Cristo não havia natureza pecaminosa. Por isso que Cristo era justo. Cristo não era Deus. Eu vou fazer vocês falarem de novo comigo. Cristo era Deus. Ok, entramos em acordo com isso. Mas Cristo também não era homem? Era homem também. Em Cristo não havia natureza do pecado. Porque quando o anjo veio falar para Maria a promessa, ele falou, a criança que vai nascer de você, vai nascer do Espírito. Em Jesus, não tinha a mesma natureza que eu e você. Porque ele não nasceu do homem. Não foi José e Maria lá que dormiram, deitaram e tiveram. Não. Ele nasceu do Espírito. Marque isso. Jesus, ele nasceu do Espírito. Cristo era justo, pois nele não habita a natureza do pecado. Porque é a natureza que separa o homem de Deus. Quando nós ainda estávamos perdidos, longe de Deus, nós vivíamos sob o domínio da natureza pecaminosa. Nós vivíamos sob esse domínio. Mas quando Cristo veio, ele mudou completamente tudo. Sabe por quê? Porque Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz. Jesus, ele se fez pecado em nosso lugar. Jesus, ele pagou a dívida que nós tínhamos por conta do pecado. E aí, sabe o que ele fez? Ele nos tornou sem culpa, inocentes, aprovados e aceitos por Deus. Não porque a gente fez algo. Não por meio do nosso esforço. Ou porque nós obedecemos a Deus. Não por meio da nossa devoção a Deus. Às vezes as pessoas acham que se elas forem muitas devotas, apesar de que, vou abrir um parênteses, quando a gente conhece Cristo, a gente se torna de fato um devoto de Cristo. Mas não com a mentalidade do que Ele vai me dar, mas com a mentalidade do que eu já possuo. A devoção não é algo errado. Devoção não é algo errado. Eu entregar minha vida a Cristo, eu dar tudo que eu tenho a Cristo, é errado? Não é errado. Mas quando eu sou devoto com a mentalidade errada, se torna errado. Muitas pessoas são devotas a um Cristo que elas imaginam que é Cristo, mas que não é o Cristo real. Um Cristo que o seu pastor fala, um Cristo que o irmão fala, um Cristo que a pessoa leu num livro, não sendo a Bíblia. Sabe esses livros? Jesus, não sei o que lá.
E a pessoa lê o livro, ai, eu conheci Jesus. Aí você fala, aonde? Ai, num livro de um autor muito querido. Daí você fala, mas e a Bíblia? Ai, a Bíblia, eu tenho tanta preguiça de ler. Quer conhecer Jesus? É a Bíblia, não tem outro livro. Livros são bons, e eu gosto de ler livros, gente. Indico o Maurício Fragalha. Os livros dele são top. Para mim, o melhor é Vítima ou Vencedor. Eu aconselho você a ler. Uma vez por mês ainda. O livro é bem pequenininho. Sua mentalidade de vítima vai embora na hora. Mas enfim, vamos voltar para cá. Quer conhecer Cristo? É pela palavra. Não é por meio do nosso esforço, da nossa obediência e nem por meio da nossa devoção a Deus. Mas sabe por que Cristo nos tornou inocentes, sem culpa, aprovados e aceitos? Porque nós cremos naquilo que Ele fez. Olha o que Tito 3, verso 5 diz. A gente vai voltar lá de novo. O verso 5 diz assim... Mas quando, vamos ler do 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestar a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aí, quando ele fala... O lavar regenerador, a palavra regenerador, ela está falando de uma nova vida, de um novo nascimento. Quando nós nascemos novamente, quando nós recebemos uma nova vida, nós recebemos uma nova natureza. Zoe. Ok? Se você estava semana passada, você ouviu sobre Zoe. A própria natureza de Deus está em nós hoje. É por isso que hoje a gente tem acesso a Deus. É por isso que hoje nós temos uma herança. A gente não é mais aquilo que a gente era outrora. Você não é mais a quem você era antes de conhecer Cristo. Tem gente que conhece Cristo, aceita Cristo e fala, ai, mas eu estou 20 anos na igreja e eu sou igual ainda. Não mudou nada. Gente, você não é mais a mesma pessoa. Você morreu primeiro, você morreu. E aí você nasceu de novo, zerado, zero bala. Aqui, ó, pronto para começar tudo de novo. Você não é mais a mesma pessoa que você era antes. Ai, mas eu era tão reinenta e eu continuo sendo reinenta. Ouça a palavra de Cristo e Ele vai mudar a sua mentalidade. Mas declare sobre a sua vida, eu sou manso. Eu tenho paz. Paciência é uma virtude. Conforme o tempo passa, a nossa mentalidade muda. Nós somos uma nova pessoa, nós temos uma nova identidade, uma nova natureza, uma nova vida. E essa vida que nós temos hoje, ela é eterna e cheia de expectativas. Porque se a gente lê Tito 3, o verso 7, ele diz assim... Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, e se você ouviu semana passada, você viu que graça é uma pessoa, então graça é Jesus. Então, justificados por meio de Jesus, Ele nos tornou seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. E aí, sabe o que a palavra esperança significa no grego? Ai, eu tô amando isso. A palavra esperança é elpis. Elpis é expectativa de coisas boas, expectativa confiante da eterna salvação. Eu e você recebemos uma herança no momento em que nós cremos em Jesus. Quando você creu nele, quando você olhou para Cristo e você falou assim, eu acredito em Jesus. Ele te deu uma herança.
Ele te deu acesso à herança. E só de saber que nós temos acesso a essa herança, nós passamos a ter expectativas de coisas boas. Sabe por quê? Porque hoje eu sou um filho. Hoje você é um filho, uma filha. Hoje nós somos amados. Hoje nós somos aceitos. Ele te escolheu. Muito antes de você existir, Ele já tinha te escolhido. Você nem estava no ventre da sua mãe, Ele já tinha te escolhido. Ele veio até mim e até você e Ele nos resgatou. Ele nos tirou da onde nós estávamos e Ele passou a cuidar de nós. Então, de fato, eu não sei você, mas eu sei que Ele tem o melhor para mim. Porque se você olhar desde o princípio, gente, a Bíblia é algo maravilhoso, porque ela fala de fato quem Deus é. Se você olhar desde o princípio, você vai ver o cuidado de Deus com a humanidade desde o começo. Mesmo depois de Adão ter pecado, mesmo depois de Adão ter virado as costas para Deus, Deus ele continuou cuidando da humanidade. Deus ele continuou. Mesmo quando o povo que saiu do Egito chegou ali no Monte Sião e falaram: não, eu não quero ter um relacionamento com Deus. Monte Sinai, não Monte Sião. Mesmo quando o povo chegou no Monte Sinai e falaram: não, eu não quero ter um relacionamento com Deus. Vai lá, Moisés, seja o nosso intermediário. Eu pergunto a você, claro que Deus não é homem. Mas imagine você chegar num lugar e você querer conhecer as pessoas daquele lugar. E aí as pessoas falam: não, eu não quero te conhecer. Não, eu não quero. Eu quero que os outros me falem quem você é. Foi exatamente isso que o povo fez. E o que Deus fez? Deus não virou as costas para eles. Deus continuou cuidando deles. O cuidado de Deus sobre mim e sobre você é eterno, não tem fim. Não tem fim. Sabe, eu sei que Deus ele tem o melhor para nós, não porque nós somos filhos perfeitos, mas porque Ele é o Pai perfeito. Ele é o Pai que nos esperou por muito tempo. E aí quando a gente apareceu lá longe, Ele foi correndo, nos abraçou, nos deu um anel, nos deu roupas, e fez uma festa para nós. Ele é o Pai que fez isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é filho de Deus? Você é? Então você é herdeiro. Ele te justificou e Ele te deu uma herança. Sabe, quando a gente fala sobre justiça, uma vez eu escutei um exemplo maravilhoso. Que ele fala assim: justiça. Eu vou ver se eu lembro, tá, gente? Porque é muita coisa na minha cabeça, mas o Felipe ele saberia falar melhor esse, mas claro que ele não vai vir aqui falar, então tudo bem. Ele guarda as coisas melhor do que eu na minha cabeça. Então, se eu me perder, tu me dá um help, né? Ele já sabe o que eu vou falar, já sabe, né? Viu? Que a conexão é... Justiça. A pessoa falou, ela deu uma
fez uma metáfora, certo? Essa é, vamos colocar assim para você entender. Imagine que tem 2 reis e eles estão em guerra um com o outro. Um vai vencer e um vai perder. Isso é óbvio. Justiça é aquele que vence. Calma. Eu acho que eu vou precisar de gente para eu me sintonizar. Pode vir as 2 rainhas aí. Vai a Fabiana, você é outra rainha. Daí eu consigo explicar para vocês melhor. Olha, desculpa, gente, sou um desastre para essas coisas. A rainha loira e a rainha preta. Vamos lá. As 2 rainhas estão em guerra uma com a outra. Não precisa estar em guerra de fato. Acontece que a rainha preta... A rainha Fabiana, ela ganha. O que aconteceria normalmente? A rainha Fabiana ia pegar todas as coisas deles, do outro reinado, todos os despojos, e fora mulheres, né? Eram mulheres também, iam, enfim. Era feita uma limpa lá. E matado o rei. Certo? Ok. Esse era o certo, o normal. Essa é a justiça humana, para você entender. A justiça humana faria isso. Mas nós estamos falando da justiça de Deus. A justiça de Deus faz o seguinte. Ela ganhou. Agora ela vai pegar essa rainha aqui e vai trazer junto com ela, para reinar juntos. Em vez dela matar, ela vai trazer para perto, para o seu reinado. Isso é loucura. Vamos dizer que não é loucura? Imagina um rei fazendo isso. Estão brigando, estão querendo se matar e daí ganha. E aí, em vez de matar, traz para o seu reinado e fala, agora você reina junto comigo. Essa é a justiça de Deus. E foi isso que ele fez comigo e com você. Porque nós éramos inimigos de Deus. É isso que a palavra diz. E aí o que Cristo fez? Cristo ele fez. O quê? Ah, tá. É sobre graça ou misericórdia. É que o Felipe está escrevendo tudo aqui para mim. Tá, entendi. Eu vou ler para vocês o que ele escreveu aqui, tá, gente? Em uma guerra, a última etapa é o rei que chega no outro rei. Calma aí, não entendi, amor. Ele chega no outro rei para matar, isso aí. Misericórdia, ao vivo é assim, gente. Misericórdia é soltar o outro rei. Mas graça é o outro rei pegar aquele rei e falar assim, reine junto comigo. Cristo, ele não apenas nos trouxe novamente para perto e nos falou assim, agora você é um servo da casa. Não. A Bíblia fala que ele nos tornou reis e sacerdotes. Então hoje nós reinamos. Se antes nós éramos inimigos, como eu te disse, hoje, porque nós nascemos novamente e nós fomos feitos justiça, ele nos trouxe para casa, para ser parte da família, e ele nos deu a herança, e ele falou assim, reine comigo agora. Muito obrigada.
Vocês ajudaram a eu não falar coisa errada aqui. Cristo, Ele te deu acesso a todas as bênçãos espirituais que o reino de Deus tem disponível. Porque se nós reinamos, se nós somos reis e sacerdotes, então nós temos algo. Um rei, ele não é um rei com nada. Um pé rapado. Nós somos reis e sacerdotes. Cristo, Ele nos deu acesso a todas as bênçãos espirituais que o reino de Deus tem disponível. Então, Ele te deu paz, Ele te deu mansidão, Ele te deu alegria, Ele te deu saúde, tanto física quanto emocional. Ele te deu uma família abençoada, Ele te deu um futuro maravilhoso, um futuro de alegria e não de tristeza. Porque nós temos elpis, expectativa de coisas boas. Nós não olhamos para o amanhã e vemos o caos. Mesmo que o caos esteja instaurado. Mesmo que todo mundo esteja maluco. O que a gente vê? Coisas boas. Elpis. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Filhos. Filhos. Mesmo que você enfrente a tristeza, e você vai enfrentar, mesmo que você enfrente dias difíceis, saiba que em Cristo, mesmo em meio à dor, eu posso continuar confiando que Ele sempre cuida de mim. É uma decisão que eu posso tomar. É algo que Ele colocou em mim. O poder de tomar a decisão de eu sei que Ele pode e Ele cuida de mim. Expectativas de coisas boas. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, também o tornou herdeiro. Ele nos tornou herdeiros. Ele nos deu essa herança. Não porque a gente fez algo. Não porque a gente obedeceu à lei. Porque se a gente ler Romanos está muito certo. O homem é justificado pela fé. Pela fé. Recebemos uma herança pela fé. Tudo que nós temos hoje, nós acessamos pela fé em Cristo. Por isso que quando nós dizemos que Cristo Ele é o centro e é a supremacia de tudo, é porque sem Cristo, eu e você não estaríamos aqui. Sem Cristo, nós não teríamos acesso a Deus. Sem Cristo, nós não teríamos expectativas de coisas boas. Sem Cristo, nós estaríamos perdidos. Mas em Cristo, nós temos uma vida super abundante. Onde nós somos filhos justos, temos uma herança e reinamos em vida. Reinar, e aí a gente entra em reinar. Eu não ia entrar em reinar hoje. Um rei, ele governa pela sua palavra. O que nós vamos confessar diante das situações? Qual é a nossa declaração de fé diante das situações? Estamos lascados, estamos perdidos. É essa a nossa declaração de fé? É essa a declaração de fé de reis e sacerdotes? Não. A nossa declaração de fé é: em Cristo eu posso todas as coisas. Cristo me fortalece. Eu tenho uma família abençoada. Cristo, Ele cuida e Ele zela por mim. Essa é a nossa declaração de fé. Esse é o reinar em vida. O reinar em vida que a Bíblia nos diz, não é nós estarmos
termos uma cadeira linda, maravilhosa e sentarmos e falarmos, minha Bernie. E vir pessoas para nos abanar. Não é. É nós declararmos. E o declarar, gente, de fato não é fácil. Porque você declara vendo o caos. Você declara vendo o problema. Então, de fato, a gente está constantemente guerreando, não contra o diabo, porque ele já foi vencido. Nós estamos guerreando contra não declarar nossa fé. Porque o que o inimigo quer que eu e você façamos é que a gente não declare, que a gente não reine em vida. E aí, quando eu paro de declarar, ele fala, isso aí, continua quietinho no teu canto, isso, fica quieto, fica. Mas quando você se posiciona como filho, e aí você fala, eu sou filho. Eu sou um filho amado ainda. Eu sei que Cristo já venceu todas as coisas. Eu não vou vencer pela minha força. Eu não vou vencer pela minha capacidade. Eu vou vencer porque Ele venceu. Ele venceu, então eu venço. Ele venceu, então nós vencemos. Tenha expectativas de coisas boas. Mantenha a sua confissão de fé. Viva essa graça superabundante. Não é uma graça, não é uma vida meia boca, medíocre. Ele não tem uma vida medíocre para você. Também não quer dizer que ele vai te encher de milhões e milhões de dinheiro e 564 BMW e 456 mansões. Recebo. Eu acho que vale muito mais eu ajudar o próximo do que eu acumular 564 mansões. Porque às vezes o outro não tem nada. E se eu tenho, então, existir pelo outro. Mas daí eu já entro em outro tópico, viu? Como eu viajo, gente. Cristo, ele tem uma vida grandiosa para nós. Mantenha a sua confissão de fé. Eu quero terminar hoje com isso. Elpis. Elpis. Expectativas de coisas boas. Tenha e mantenha a expectativa de coisas boas na sua vida. Saiba que Ele te supre, é Ele que te fortalece, é Ele que te vai levar aos lugares, é Ele que vai direcionar o teu caminho. Ele está te guiando, de fato. Se Ele diz que nunca nos deixaria e jamais nos abandonaria, então Ele vai sempre estar nos guiando. Mantenha a sua confiança nele, mantenha a sua expectativa nele. Mantenha-se firme e forte em Cristo, porque Ele pode todas as coisas. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos louvar o seu nome. Porque hoje nós temos uma vida nova. Porque hoje nós somos filhos. Porque você nos declarou justos, mesmo que nós não tenhamos feito nada. Obrigada porque, através de Cristo, nós temos acesso a essa herança. Nós temos acesso a esse amor. Nós temos acesso a esse relacionamento. Nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais que você tem para nós. Pai, nós oramos
por todos que estão aqui e por quem está em casa. Que o Senhor venha trazer expectativas de coisas boas em seus corações e nas suas mentes. Elpis. Que nós venhamos manter firme dentro do nosso coração e da nossa mente e na nossa boca a nossa confissão de fé de que você pode todas as coisas. De que nós não estamos desamparados e nem iremos ficar desamparados. Não importa se o caos está lá fora, não importa se o medo tenta bater a nossa porta, não importa o que aconteça. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Obrigada por esse cuidado. Obrigada por esse amor. Obrigada por essa graça. E assim como nós vamos cantar dizendo: toma o teu lugar. Toma o teu lugar nas nossas vidas. Que você reine nas nossas vidas. Que você nos direcione nas nossas vidas. Que você seja o centro das nossas vidas. Que não venhamos olhar as circunstâncias, mas venhamos olhar para você. Obrigada por tudo, Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. E nesse momento, depois de uma palavra extraordinária, os nossos corações cheios de esperança, renovados, nós vamos passar para a Santa Ceia. Esse é aquele momento que a gente, em fé, em atitude, celebra a Cristo, declarando e crendo que nós confiamos que tudo aquilo que Ele conquistou, que tudo aquilo que Ele fez é certo, é justo e é suficiente nas nossas vidas. É nisso que nós cremos. Por isso que nesse mesmo espírito, você que está em casa, você que está aqui presente, eu quero te convidar a pegar os elementos da ceia e junto comigo fazer uma oração, agradecendo, declarando sobre os elementos, declarando sobre esse campo que não é só físico, mas é um campo espiritual. Declarando com os nossos lábios que é através de Cristo que nós somos sustentados e fortalecidos. Que Cristo é tudo o que nós precisamos e dele vem tudo o que nós necessitamos. Por isso eu quero convidar juntamente comigo a fazer essa oração. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos colocar diante de ti esses elementos da ceia, Senhor. Queremos te glorificar e te bendizer pela oportunidade, pelo privilégio de podermos ter essa liberdade de estar junto dos nossos irmãos, seja online, seja presencial, declarar que Cristo é suficiente sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque nós cremos que tanto no campo físico quanto no campo espiritual, assim como diz a tua palavra, Pai, tu deste autoridade sobre todo nome. O nome de Jesus Cristo está sobre todo nome e a autoridade está sobre a vida dele, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra. E é isso que nós queremos declarar nessa noite.
O teu governo é único. O teu governo é único, Jesus. O teu reino, o teu reino, o teu reino está sobre nós. O teu reino habita em nós. Nós vivemos por este reino e estamos neste reino. Obrigado, Jesus, porque Tu és suficiente sobre as nossas vidas. Tu és suficiente sobre as nossas vidas, sobre qualquer circunstância, sobre qualquer dificuldade, sobre qualquer luta, sobre qualquer enfermidade que nós estamos enfrentando. Tu és suficiente. Nós declaramos, nós temos tudo em Ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Coma do pão e beba do cálice crendo. Creia, querido. Glória a Deus. Que você tenha uma semana abençoada. A gente se encontra terça-feira. Até lá, tchauzinho.